E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar hoje com vocês sobre o nome que me veio, inclusive de uma palestra online que eu participei como palestrante para um corpo docente de filosofia. O título da palestra, o tema, ele era mais amplo, mas eu vou pegar emprestado o resumo para explorarmos aqui juntos a ideia que manifestou-se dentro de mim. E ela veio por uma troca em uma das conversas que eu tenho com algumas pessoas, especificamente uma onde exploramos esse assunto, que é o estigma da adicção. Em outras palavras, como trabalhar dentro de si e a partir de si, como ter isso junto às pessoas que você troca, tendo então de uma certa forma o carimbo da adicção em você. Então seria mais ou menos por este caminho que a gente vai explorar o assunto, em trabalhar, em entender, em compreender o que seria ter este título registrado, carimbado, marcado em você como sendo um adicto. A gente vai abrir várias ideias cruzando esse assunto. E novamente, são ideias sem um juízo de valor sobre ser bom ou ruim, certo ou errado. E obviamente são provocativas para que possamos então ter melhores compreensões do que isso representa. Naturalmente, vou me colocar como um objeto de estudo. Será novamente um ensaio com floreios ao fenômeno da existência. E para ter sentido, a gente precisa entender um pouco do que eu trouxe em alguns vídeos anteriores nas questões morais e éticas, que é principalmente o assunto principal que tem no meu 6º livro, que é a desconstrução e a desfragmentação da adicção, que você pode comprar diretamente pela editora no site livrariaipdasletras.com, ou ao colocar o meu nome no Google, Fábio Marcondes Livros, aparecem os 6 exemplares disponíveis nas grandes livrarias. Vamos lá então. Quebrar o estigma em ser um adicto e ou aceitar o estigma em ser um adicto. Primeiramente, eu preciso trazer algumas visões do que já existe na praça, tá? Eu tenho uma seriedade e um respeito em realmente viver por ser o que temos junto à realidade dos grupos de 12 passos. Antes, deixa eu fazer uma pequena defesa. É muito comum vermos profissionais da área de saúde mental, quando específicos nos aspectos de dependência química, trazer conhecimento sobre os grupos de 12 passos.
O que é possível entender, mas de uma certa forma, até mesmo esse movimento ele viola. Nossa, que estranha essa palavra, porque eu pensei no instrumento musical. Mas sim, é de violar. Mas ele viola as tradições que correspondem a tão somente uma autonomia de apenas os grupos serem então as pessoas que podem falar através das suas áreas de serviço sobre a Irmandade. Então perceba que eu estou falando, mas eu estou defendendo e nem mesmo menciono o nome popularmente conhecido do que representaria talvez a questão de um grupo de 12 passos. Então, obviamente, eu já estou fazendo também errado. Mas isso faz parte do meu trabalho aqui junto com vocês. Principalmente trabalhar a ciência das falhas e dos erros e a partir disso, então, encontrar melhores entendimentos e compreensões para que possamos nos conhecer. Mas ainda assim, todos os cuidados são diferentes do que temos na praça. E isso eu faço pois sou parte do grupo. Não frequente, não constante, não presente, mas por anos vivendo principalmente o respeito das tradições, dos conceitos, pois eu estudei todas as literaturas, eu vivi, eu exerci, eu pratiquei, então eu conheço através da literatura, não uma repetição como um papagaio de pirata que muitas vezes já vem com erros das próprias personalidades e não necessariamente dos princípios. Estou dizendo tudo isso pelo seguinte: a primeira coisa que se aprende numa realidade de um grupo de 12 passos é preservar o seu anonimato. E quando alguém, tirando os profissionais, mas uma pessoa, um membro, fala por grupos, ele está violando uma tradição, ele está colocando em risco a integridade do grupo, pois se o mesmo recai ou comete alguma coisa ultrajante às questões morais e éticas sociais, não de uma forma direta, mas justaposto a uma associação da pessoa em uma totalidade do grupo, fere os princípios da irmandade, do grupo, daquela comunidade, que só pode ser apresentada através dos comitês de serviços do mesmo. E é muito comum vermos, principalmente recém-integrantes dos grupos que não estudam as literaturas, que não estudam nem mesmo os passos, que seria de uma propriedade pessoal, tampouco as tradições e nem sequer talvez tenham conhecimento dos conceitos, usam de uma forma exatamente se apropriando daquela estrutura, replicando como se fosse dele ou dela aquilo que então talvez a pessoa nem tenha vivido, sei lá, 5 anos de experiência prática e estudo para dizer o que representa. E o pior de tudo, nesta introdução muito longa, é a quebra do anonimato. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, mesmo que seja uma provocativa. Eu não estou aqui colocando como certo ou errado. Eu só estou mostrando os cuidados que inclusive estão apresentados nas literaturas, nas tradições, nos conceitos, o porquê disso, tá? Porque, assim como eu, que estou 13 anos
sem uso de álcool e drogas, se amanhã eu recaio ou faço alguma coisa que viraliza e me mostra como um ser completamente errante, e eu sou de repente um defensor que levanta a bandeira de um grupo, vão pensar, tá vendo? Aquele lugar é isso. Só tem drogado, bandido, fracassado, mentiroso, manipulador. O que adianta? Então perceba como existem certos cuidados, cara, que aparentemente talvez eles não tenham tanto fundamento, mas na base, no alicerce, representa toda uma edificação de um cuidado, principalmente à pessoa, né? E às pessoas que ali estão. Então eu iniciei isso porque o anonimato, ele possui não somente essa questão, mas precisamos entender que o anonimato corresponde a uma atmosfera de um grupo. Mas isso vai além, pois o estigma de um adicto, ele hoje tem sido vivido de uma forma, inclusive, muito boa. Existe uma preocupação nisso na minha parte. Como já compartilhei alguns vídeos anteriores, dos quais eu não lembro os títulos e nem sei por quais caminhos eu transitei para chegar nessas conclusões. Ou reflexões, conclusões não, reflexões. Não há conclusão nenhuma em nada que eu trago, são apenas reflexões provocativas. Provocativas que eu peguei emprestada do tio Abu, inclusive, por ter sido o seu último entrevistado no programa Provocações, com muito respeito. Eu acabei absorvendo de uma forma simbiótica a provocativas. Que assim espero não ofender o tio Abu. Mas, diferente dos grandes paladinos que estão nascendo hoje, e é importante para que haja identificação, pois sim, ser um alcoólatra, e eu gosto de falar alcoólatra, tá? Eu tenho lugar de fala, eu sou, então os cuidados, a nova apresentação da palavra que seria alcoolista, para mim, eu tenho o direito, eu me identifico e eu uso a expressão alcoólatra. A você, seja lá quem for você, se você precisa se identificar com alcoolista e não alcoólatra, ok, né? Mas eu como alcoólatra continuo dizendo alcoólatra. Pois para que isso não fique vago, precisamos lembrar sempre das nossas evoluções junto às questões das concepções com os direitos humanos, a igualdade, né? Então, quanto mais temos bandeiras levantadas para todos os cuidados, ainda ao alcoólatra, ao drogado, não existe uma humanização, pois na padaria ou num restaurante Estrela Michelin haverá bebida e não haverá consenso de humanização e direitos iguais ao alcoólatra, tá? Nem mesmo hoje a romantização que tem sido vivida junto à droga, até mesmo anulando a maconha como droga, e não estou aqui rebatendo sobre as questões da maconha, cada qual com seu qual, mas tampouco teria eu em uma roda de amigos numa faculdade, onde o consumo da maconha, ainda mais transformada em um romance por ser natural, ser medicinal, ser uma flor, sem o meu pertencimento ali, sendo eu então um drogado. Então a gente precisa sempre explorar, cara, esses níveis de dificuldades, porque por mais que seja de suma importância termos essas conscientizações, ao voltar para o drogado e para o bêbado, essas coisas elas vão por terra, porque o drogado e o bêbado é sem vergonha, é manipulador, é mentiroso, é um fracassado. Diga-se de passagem, a depressão também, né? Então, veja como é complicado querer ter um posicionamento, querer ter um pertencimento, querer ter uma relação de igualdade sem que haja realmente um cuidado a todos estes efeitos que envolvem já
no DSM, inclusive, catalogado como uma doença mental. Uma doença, quando não, em uma outra esfera que também é muito explorada hoje, espiritual. Mas ao espiritual fica um pouco mais difícil colocar porque já entra numa qualidade subjetiva. Então, mesmo que vocês tenham se perdido, eu trago de volta. A realidade, cara, do anonimato é para preservar, inclusive, a pessoa nessas dificuldades sociais que vão diretamente às questões morais e éticas. Porque não tem um valor, exceto esse fenômeno que está acontecendo agora com pessoas fazendo frente como adictos, em recuperação, se tornando conselheiros, terapeutas. Terapeutas, na verdade, não, porque apenas um psicólogo pode ser terapeuta. Mas isso também faz parte do novo mundo, onde a criação de pseudotítulos são possíveis pela falta de informação dos outros. Então, tão rapidamente, em 6 meses, você se torna um terapeuta, tendo como base a sua própria experiência de sobriedade e abstinência em poucos 6 meses, quando não 1 ano, 2, mas sem a conclusão de um bacharelado em psicologia. Mas ainda assim, como conselheiro ou como protagonista do algoritmo, é uma identificação, sim, né, para as pessoas que estão buscando novas verdades junto à vida. O problema é quando isso se torna um protagonista em uma questão quase que de Messias ou o coach com uma revelação. Sendo então o mesmo, quase que o autor da solução. Essa é a única preocupação nesse movimento. Porque realmente, cara, é somente a quilometragem que faz a estrada. Não existem atalhos, não existem formas em cruzar a quilometragem de uma estrada, de uma cidade a outra, sem que você percorra o caminho. E às vezes, alcançar essa distância por um veículo é diferente de você caminhar, pois somente caminhando você vai entender o que existe no caminho. Então ainda assim, cara, essa exposição como um adicto de uma superação, né, de uma pessoa que passou pelo pior da existência, pois assim muitas vezes é sentido e visto pelo mesmo como eu já vivi, e às vezes eu ainda sinto. Ela te coloca com um estigma, o estigma do adicto. E exceto um convívio em uma comunidade, não necessariamente um grupo de 12 passos, ou uma extensão de uma clínica, ou comunidades de valores terapêuticos na questão da adicção, se você não cumprir os requisitos que seriam ali então a sobriedade e a abstinência, até mesmo nessa comunidade você perde o seu posicionamento. Porque a diferença é, cara, criarmos estruturas, micronúcleos, microcélulas, onde, ao não conseguir estar socialmente junto aos padrões, tendo então um outro tipo de padrão, criado ali como base no aspecto da sobriedade e da abstinência, e muitas vezes nesses aspectos o que rege é uma abstinência absoluta, completa, definitiva e eterna, mesmo que seja de 24 horas e 24 horas, ou
a um outro signo utilizado também, sem que fosse tão possível a expressão só por hoje. Ao ter um lapso, uma recaída e uma volta ao uso, você perde o seu lugar. E ao perder o seu lugar, você não perde o estigma. Porque enquanto você viver na comunidade também como um signo mais amplo a qualquer nível de estrutura, você vai ter, pela sobriedade e abstinência, o seu lugar. Mesmo que ali, em um estigma de identificação e pertencimento aos seus iguais, você deixa de ser um igual, porque até mesmo os cuidados daqueles que ali estão, que uma vez foram negados e renegados socialmente, ao viver a nova verdade daquela atmosfera, sem que perceba, fica tão igual como os outros nas realidades sociais. Ou seja, se antes você que era um drogado, um bêbado, que teve a vida completamente destruída e as pessoas já não te aguentavam, você já tinha vivido todas as perdas, ali então encontrou um novo lugar. Se você não conseguir manter aquele lugar, você será excluído quase sempre, não como uma regra, mas isso acontece bastante, e também sem que seja proposital, é um fenômeno coletivo, natural, na falha do ser humano. Você ali também será excluído, você se sente excluído, você se exclui, porque aí entra também toda a vergonha, toda a culpa, todo o fracasso, a sensação de não conseguir nem mesmo ali ser alguém. Então é muito foda quando enxergamos essas questões desse título, desse estigma, né? Que uma vez inserido, alojado em você, te acompanhará pro resto da vida. Você não deixará de ser um adicto, você não deixará de ser um alcoolista. Você é. Uma vez que você tenha destruído tudo, perdido tudo, machucado a todos, esse carimbo sempre estará em você. Mas aqui a gente começa a explorar uma outra visão sobre a real reinvenção, reciclagem e ressignificação dessas verdades, mas que ainda estarão, de uma certa forma, pelas comunidades e pela questão social, por você, associadas à sobriedade e abstinência. Porque, novamente, se eu hoje, considerando todas as minhas reflexões junto os amadurecimentos que hoje eu tenho, como por exemplo, cara, pra mim, pouco importa se a pessoa quer parar de usar para sempre, quer parar de usar por um tempo, quer substituir, quer voltar fazer qualquer coisa, ou se teve um lapso, uma recaída, uma volta ao uso. A minha questão não é essa. Eu possuo conhecimento, vivência, convívio, estudo de sobra, práticos em cima disso. Isso faz parte do meu trabalho, do meu core business como acompanhante terapêutico. Mas o que eu trabalho é a vida. Mas ainda assim, se hoje eu decido beber, a preocupação dos meus familiares, dos meus amigos, a preocupação social, aos meus reflexos, minhas reações, assim como muitas vezes eu trago aqui as dificuldades de irritabilidade ou de tristeza, aquele desespero existencial, mas supero e volto em momentos melhores, eu perco a minha voz, eu perco a credibilidade, eu perco a notoriedade, deixa de ser um diferencial
todas as mesmas questões se eu estiver bebendo ou se eu estiver usando droga. Porque não importam as coisas que eu faça, não importam os dias que eu viva, eu terei dentro de mim sempre a dúvida se as dores que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou vivendo, elas talvez estejam piores porque eu voltei a beber ou voltei a usar. E isso vai ser, através da vida experiativa, a mesma coisa que eu terei dos meus familiares e dos meus amigos, quando não socialmente, até mesmo junto a vocês. Então perceba que, de uma certa forma, independente de eu viver hoje uma série de coisas boas, o estigma da adicção, ele está em mim. Eu continuo sendo um adicto. Eu continuo com grandes avanços, com horizontes promissores, lúcido, com discernimento, energia física, mental, emotiva, espiritual e energética, pela sobriedade e abstinência. Então as dores que eu vivo aqui, o desespero, achar que eu não vou conseguir viver, edredom assassino, carta de despedida, vontade de usar, não uma vontade com fissura, mas um pensamento, né, para fugir ou para encontrar qualquer coisa. Enquanto a base for a sobriedade e a abstinência, porra, legal, olha o Fabão, mano, caralho, o moleque tá lutando, pá, não sei o quê. Mesmo que eu beba e não aconteça nada, e nunca mais beba, tem uns pega, deu um tiro, sei lá, um de pelique de MD, cabelinho de doce, qualquer merda. Uma vez, eu vou pensar, caralho, mas será que ali eu não perdi a mão? Bom, mas calma aí, não deu merda. Pô, então, caralho, acho que eu vou tomar um vinho de novo. Nessa eu posso ir embora. Nessa, se eu viro com os conflitos que eu tenho às vezes nas questões existenciais, com as pessoas que eu troco, familiares e amigos, e digo, mano, não tô aguentando viver, velho, o bagulho tá louco, puta que pariu, mano, que vergonha, eu tenho tudo, mano, caralho, uma pá de privilégio, velho, porra, que merda, velho. Mas porra, você bebeu, velho. Eu perco na hora a moral. Porque aí eu entro na moral ética social. Eu gostei desse ato falho, moral ética. Seja bem-vindo, pode ficar. Então, todas essas questões nós temos em práticas vivenciadas por muitas pessoas que já se colocaram na mídia, principalmente, e trouxeram junto a elas as falhas de não existir ali um estudo, um cumprimento às tradições e aos conceitos, violando o nome das irmandades, dos grupos. Porque elas recaíram, porque elas voltaram ao uso, porque elas tiveram lapsos. E elas, através desse estigma da adicção, não foram vistas como alguém normal, aspas. Porque descredibiliza as dificuldades normais da vida. Estarão sempre conectadas e associadas ao vício. E para elas é ruim, porque elas já perderam o seu posicionamento nos grupos, nas comunidades, nas atmosferas de qualquer natureza, e não possuem socialmente. Então é muito difícil, cara. E é muito perigoso, e é muito triste, porque todas as grandes conscientizações aos gêneros, às diversidades, aos direitos humanos, às igualdades, ela ainda não existe nem em um prelúdio, nem de uma forma introdutória na realidade prática, mesmo já sendo isso catalogado nas realidades científicas e medicinais, compreendida junto à subjetividade energética e espiritual. Isso faz com que a pessoa, mesmo sem praticamente todos nós
sabermos o que somos, ao longo da vida e conforme crescemos, amadurecemos, começamos a descobrir aquilo que não queremos ser, o que não queremos ter, como não queremos estar. Mas ao adicto, não importa as conquistas e os ganhos, as perdas e as derrotas, haverá dentro de si sempre a ciência em ser um adicto, que pode ser uma maldição ou uma bênção, como eu também já trouxe aqui em vídeos. Lembrando que no celular e no computador, eu não sei se na televisão tem, eu acho que não, mas no celular e no computador tem a barra de pesquisar, a lupinha de pesquisar. Então basta colocar qualquer palavra que aparecerão os vídeos onde essa palavra existe, quando não o título correspondente. E a relação da maldição e da bênção, só para não ficar vago, é que existindo então a realidade da adicção, podemos ter isso como um ponto de partida ou um ponto de retomada para trabalhar ali as questões nas atenções correspondentes. Diferente de uma pessoa que vive a busca de uma compreensão ou um diagnóstico de borderline, de bipolaridade, neuroses e psicopatias de todos os ares em desordem, ansiedade, depressão, que infelizmente hoje são muito comuns. Havendo adicção, você pode sempre voltar ali. Sem contar que, pela adicção, que para mim nada mais é do que um grande guarda-chuva, onde embaixo estão todas as outras questões de transtornos, traumas, novamente as neuroses descompassadas, porque não tem como você viver uma realidade de adicção sem você ter traços enaltecidos. É diferente de ter traços enaltecidos de bipolaridade, de borderline, quando não de esquizofrenia, de mediunidade. Ansiedade e depressão é peanuts para quem é adicto, né? Então, a adicção por si ela basta. E bastando, você consegue partir dali e voltar para lá e reciclar novamente o que for necessário. Mas o estigma fica, o carimbo fica, a marca fica, o título fica. A conversa que eu tive com a pessoa, como eu falei no início do vídeo, que fez com que eu sentisse essa vontade de compartilhar um pouco esse assunto com vocês, ela está em uma posição já de 5 anos, sendo vivido a partir dos momentos destrutivos, de muita perda, sofrimento, prejuízo, dores, versus uma vida de muita conquista, de muitos esforços, muitas dedicações. E a grande complicação, cara, que está furtando a sanidade dela é o seguinte, e isso eu posso compartilhar porque não é quebra de sigilo, até porque é uma identificação muito comum e é uma história que se repete em muitas pessoas. Então, não tem nada de específico ou que possa trazer um reconhecimento específico dessa pessoa. Isso é muito comum, né? Digamos então a qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente dessa referência junto a essa particularidade que eu tive, até porque o que ele está dizendo corresponde ao que eu já vivi, eu já tenho compartilhado aqui. Mas deixemos então como uma ilustração qualquer. Uma pessoa que teve a sua vida com muita dedicação, com muito estudo, muito trabalho, harmonia familiar, social, babá. Em algum momento teve, por todos os motivos possíveis e impossíveis, que aí já entra também no mistério e no enigma da vida, ao mistério e o enigma da adicção, que pode ser visto através de, obviamente, heranças genéticas, efeitos do ambiente,
experimentações que se tornaram depois uma dependência, são muitos os fatores. Estando ali então nas vias destrutivas e estabelecendo vias de recuperação, tratamento, é comum viver exatamente todos esses cenários que eu representei, onde a pessoa, não importa o que faça ou não faça, tem dentro de si essa questão de, poxa vida, para 9 atos de bem, 1 de falha, eu sou então entendido como a totalidade da falha. Isso pode ser um lapso, uma recaída, uma volta ao uso, não ir ao trabalho, não estar em família, não fazer um exercício, não fazer uma atividade esportiva, melhor dizendo. Então, para a pessoa, fica sempre difícil se sentir validada, se sentir parte. Porque muitas vezes, cara, as nossas grandes conquistas, elas estão quando ninguém vê. A dificuldade em ficar 5 minutos sem usar droga, principalmente no início de uma recuperação, cara, é gigantesco. 5 minutos parecem 5 horas. 5 horas parecem 5 dias. É muito difícil. E muitas vezes as pessoas não veem isso. Então, se dentro dessas realidades a pessoa está 5 dias sem usar e ela tem um lapso, uma recaída ou volta a usar, é como se ela tivesse indo bem e não conseguiu. Ou por que fez isso? Mas os outros 5 dias que foram de extrema luta dela, mesmo que exista o reconhecimento de uma grande conquista, nunca será compreendido quão difícil foi, quão importante para essa pessoa foi. E que se aquele lapso, aquela recaída, aquela volta ao uso existiu, ela não é definida por isso. Mais do que isso, apaga-se os 5 dias que ela viveu de sobriedade e abstinência. É como se aquilo não tivesse existido. E aquilo já foi colossal para a pessoa fazer. E aí entra um grande medo. Porque o medo, e eu vivi isso, na verdade eu ainda vivo isso. Eu compartilhei também, aqui eu compartilho com vocês praticamente todas as passagens do que eu vivo. É óbvio que existem coisas que são mais privadas, mas eu ainda assim trago elas de uma forma menos profunda e estão compartilhadas. É até vergonhoso dizer isso porque é realmente prepotente falar de mim, sabe? Mas, de uma forma despretensiosa, tudo isso começou em 2010, não fazia nem ideia que isso ia acontecer. Escrevi os meus livros e cheguei onde estou. Mas a grande verdade é essa. Trazendo para mim agora o olhar para poder fazer algumas associações e deixar aí alguns entendimentos para quem se identificar e que possa traduzir para suas verdades e criar assim seus próprios caminhos. Lembrando, principalmente, que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade. Minha verdade muda. Tudo que eu vivo hoje era completamente diferente uma década atrás. Então, eu jamais imaginaria estar como estou, fazer o que faço, ter minha vida dessa forma. Nunca pensei que o desdobramento seria esse. E até mesmo por uma forma diferente, tudo aconteceu onde eu não trabalhei o meu anonimato, mas também não busquei ser um protagonista
Pelo contrário, eu sempre preservei, através dos estudos e do respeito e das práticas, ao que corresponde à questão do grupo, sem me colocar como alguém, um porta-voz. Então, não entraria a questão do anonimato. Em contrapartida, apresentando-me em um livro que ali sim tinha a minha experiência pessoal e individual singular, em um grito de socorro e desespero e compartilhamento, sem pretensão e de uma forma ingênua, apenas fazendo e seguindo sugestões, como nasceu meu livro através do meu psicanalista ler meus cadernos e dizer para eu publicar o livro, e assim, através do livro, começar participações na mídia. Eu ali tinha o estigma do adicto, mas organicamente, e talvez até por eu não querer ser um protagonista, o compartilhamento ele só foi das experiências e obviamente toda a qualidade artística, filosófica, poética que vem dos livros, fez com que naturalmente eu criasse o que sou hoje. Mas dentro de mim, a relação desse estigma em ser um adicto, ela é vivida em harmonia. Ela é vivida através de muita ação prática, um conhecimento que constantemente cresce através de estudos, vivências, convívios, novamente ações práticas, fazendo com que principalmente eu esteja onde estou hoje, ao meu 6º livro, trazendo perspectivas mais amplas em todas essas provocativas de questões morais e éticas, porque a grande dificuldade, não para mim, que tenho como um nível de pertencimento, de posicionamento, até mesmo na propriedade social, sendo então muito mais pelos meus livros do que propriamente Reels no Instagram, mais do que isso, hoje na presença com muitos vídeos no YouTube, mas que tudo nasceu nas mídias de uma década atrás, que nem mesmo existia em podcast ou maçantes pílulas do Instagram, TikTok, entre outros, mas sempre com algo mais substancial ao fenômeno da existência do que propriamente a questão da adicção. E sempre em provocativas e reflexões muito mais amplas nas questões dos pensamentos e dos sentimentos, quando aqueles que gostam trazem também as subjetividades energéticas e espirituais, do que propriamente os protocolos comuns que faz com que aquele que está vivendo uma realidade de recuperação em cima da adicção tenha então apenas novos padrões, onde hoje, diferente de antes, de ontem, pode também vir a ser um grande paladino. Por isso que eu acho legal esse movimento, porque isso aumenta
também um entendimento, uma compreensão de uma superação que é real, que é real. Ainda é uma grande verdade ser talvez uma das coisas mais difíceis na realidade de um vício totalmente destrutivo, ficar sem um dia de uso, 2 dias de uso, ainda é uma das coisas mais difíceis. Porque ficar sem um dia de uso não é apenas não usar, é trabalhar todas essas outras questões da vida. E principalmente a questão desse estigma, desse carimbo, desse registro, desse marco que está em você. Porque usar ou não usar será um determinante de como você vai estar socialmente. Socialmente a gente inclui aqui família, amizade, relacionamentos, tá? As comunidades e os aspectos mais comuns de qualquer vizinhança. Só que aí entra o grande ponto para concluirmos essa conversa. Se nos pegarmos crentes deste estigma na sua qualidade negativa, ou seja, se olharmos para a nossa vida e enxergarmos tudo que perdemos e todos os esforços ao processo continuado, as tentativas em, de repente, uma nova verdade, seja ela qual for, esse assunto, de uma certa forma, ele vai um pouco mais para a ótica de uma abstinência, uma sobriedade continuada. Porque existindo as verdades competentes a cada realidade, como, por exemplo, diminuir, reduzir, substituir, dar um tempo, elas entram já numa outra fatia. A realidade de uma abstinência total, ela te coloca um pouco mais segmentada nessas fatias que exploramos aqui. Mas vamos entender o seguinte, 13 anos atrás, eu não sabia realmente o que seria de mim. A única coisa que eu tinha em mente era: eu preciso estar vivo e presente para minha filha. E foram anos já compartilhados aqui, tendo as mídias, fazendo uma série de coisas, onde a única coisa que importava era a minha recuperação. Os livros, eles nasceram de uma forma natural, como existe até hoje, porque o meu berço nasceu em 2010 escrevendo. É o que fez com que eu encontrasse também uma forma de me estudar. Mas ali eu precisei reinventar minha vida, onde a única coisa que importava era não usar. Passei por momentos muito difíceis, foram no mínimo 2 anos com fissura. Por isso que eu falo muitas vezes, quando as pessoas me procuram, e as pessoas que eu converso, e as pessoas que eu trabalho, que eu sei por mim, não é só por estudo ou convívio, é por mim. Então eu realmente sei o que é. Mas ali eu nunca pensei, cara, que eu fosse chegar num momento onde, mesmo que eu não me importe com isso, porque eu não estou aqui para status e prestígio, estou aqui para identificação real. Ter, ao longo dessa jornada,
mesmo que ainda com esse estigma, um posicionamento de uma aceitação positiva. Os meus familiares confiam em mim, acreditam em mim, meus amigos também, até porque eu nunca extrapolei os cuidados afetivos e amorosos e de zelo junto à minha família e amigos. Eu sempre consegui preservar isso muito bem, então não existiu muita diferença para mim. Mas as grandes dificuldades, às vezes, ela está em exercer o processo. O todo desse vídeo, mesmo com muitas provocativas e alguns cuidados aí um pouco mais explanativos de algumas ordens, é porque tudo se resume, tentarei fechar em 10 minutos para termos 1 hora de vídeo. Tudo se resume da seguinte forma, cara. Enquanto não vivermos os processos, as etapas que estão dentro da importância da sobriedade e da abstinência, ou seja, cara, as tarefas que muitas vezes serão chatas, como por exemplo, ir todo dia num grupo de 12 passos, exercer a prática que cabe às questões do grupo, dos passos, estabelecer antes ou no meio do caminho ou quando necessário, se assim for de desejo, uma internação, ou foi internado compulsoriamente, involuntariamente, ou vai exercer um day clinic. Você pode ser ateu, agnóstico, cético, não acredita em questões religiosas, espirituais, energéticas. Então, precisará exercer alguma coisa que troque o objeto droga por um novo objeto de prazer. Porque muitas vezes todos os processos eles exigem etapas e repetições. Então, é exercer novas rotinas, novas atividades, novas tarefas, novos compromissos, da hora que acorda à hora que dorme. E é um saco muitas vezes. E muitas vezes precisa ter muita coisa. Então é terapia, psiquiatria, grupos, comunidades, religiosidade, atividades físicas, esportivas, exercício, meditação, oração, reza ou, sei lá, comunicação quântica com as energias cósmicas. É importante trocar o objeto. Só que mais importante do que tudo isso é manter. Mesmo que você não tenha para onde ir, mesmo que você tenha perdido tudo, mesmo que não exista mais sentido viver. É a continuidade, são os processos de tentativa, são os processos continuados, mesmo que exista lapso, recaída e volta ao uso, considerando novamente a ideia numa questão de uma sobriedade e uma abstinência definitiva e absoluta, mesmo que isso não exista, tá? Não exista no aspecto de ter isso resolvido, curado, resolvido. São práticas e manutenções que deixam de ser pesadas em algum momento. Hoje eu continuo exercendo as mesmas coisas, só que em uma proporção leve, prazerosa muitas vezes, mas que já foram muito difíceis de serem feitas. Então é importante, cara, entender que o amanhã, por mais banal que seja isso, ele depende do hoje. O ontem, ele é referência daquilo que você perdeu e quer ter de novo, ou daquilo que você não quer mais ter, ou aquilo que você descobriu no hoje para de repente ter amanhã. Então esse estigma, ele em algum momento pode ser ruim. Eu posso hoje, até mesmo pela minha presença, que é um pouco diferente, em algum local,
em grupos, em comunidades ou aos novos paladinos, ser visto como um cara zoado, um otário. Como que eu posso achar que é legal uma redução de dano ou uma substituição ou voltar a usar para quem se identifica assim? Porque hoje eu entendo as questões de dano pessoal e dano externo, sacrifício e benefício, ônus e bônus. Porque hoje eu trabalho o sentimento, eu trabalho a vida. Mas ainda assim, muitas vezes eu vou escutar isso de quem não tem nenhuma década sem o uso de álcool e drogas. Que não conhece sobre tradições, conceitos de algo que ele está replicando como sendo ele o protagonista, o autor. Então existem alguns cuidados que são diferentes, assim como eu posso, dos acadêmicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, ter também alguma coisa que eles não curtam do que eu falo, do que eu faço. Porque é diferente do que eles estão acostumados através dos estudos, da literatura. Só que ainda assim, perceba que junto entra o estigma. Então os acadêmicos podem dizer a mim, puta, mas é um drogado falando merda, né? Ou as pessoas de grupos vão falar, puta, mano, mas esse cara tá um otário, velho, o que ele tá falando? Não entendeu nada. Socialmente, se eu volto a beber e usar, puta, mano, o Fabão voltou a beber, velho, agora fudeu. Então perceba como eu fico preso também. Só que essa prisão não vem deles, vem de mim. Eu não vivo essa prisão. Eu não vivo essa prisão porque hoje eu tenho as minhas dificuldades compartilhadas aqui, mas muitas conquistas. E ao mesmo tempo que tudo isso pode ser ruim, também pode ser visto do caralho. Porra, mano, o moleque tem 6 livros, caralho, artista plástico, mano, comunicador, caralho. Porra, tem essas participações na mídia do cacete, velho. Pô, o moleque é da hora, velho. Caralho, ele tá limpão, mano. Porra, classe A, velho. Mas ainda tá o estigma. Tá limpão. Então, em algum momento isso vai ser bom, em algum momento isso vai ser ruim. Inclusive pra mim. Compartilhado aqui. Muitas vezes eu falo, caralho, mano, não aguento mais, velho. Não vou conseguir viver, velho. E aí passa, eu falo, caralho, mano, é uma delícia viver, velho. Eu tentaria fechar em 10 minutos, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu preciso só colocar uma outra coisa que apareceu aqui. As dificuldades que eu tenho hoje, muitas vezes, é em ter 42 anos e ter reinventado a minha vida há 5 anos, né? Porque independente da minha vida ter iniciado em 2010, foi tão somente em 2012 que eu encontrei uma primeira verdade no aspecto do vício. Até então eu não conhecia. A minha história, de fato, ela inicia em 2012 na questão da adicção. Só que tudo isso, de uma forma embrionária, se deu em 2010, quando eu comecei a escrever. E de lá para cá eu tive várias tentativas no aspecto de vida profissional, mas a minha base já tinha sido acionada em 2010. Então tem somente 5 anos que eu reinventei minha vida, como já compartilhado aqui, que pela literatura, pelos meus livros publicados e por já existir há uma década minha participação na mídia, eu reinventei um posicionamento e um ofício, como eu digo, ofícios complementares de trabalho. Então hoje a minha grande frustração e o meu medo é por ter 42 anos de idade e a duras verdades iniciando uma nova vida de trabalho e de estudo, saber como eu vou estar daqui 10 anos, pelas questões financeiras, pelas necessidades junto os cuidados pela paternidade, a minha vida pessoal. Então, quando a gente tem
a base da vida perdida, destruída, todas as derrotas do vício, se não conseguirmos de uma certa maneira entender que todo o amanhã só será possível através da recuperação e do tratamento, da sobriedade, da abstinência, ficará quase impossível alcançar qualquer outro destino. E o outro destino ele só será possível através das etapas. E as etapas são etapas que exigem muitos sacrifícios. Como eu estava com as ideias antes desse fechamento. Ou seja, tarefas que não acabam mais. Onde todas elas, mesmo que existam para importâncias secundárias, a primária é não usar. Então, reuniões, comunidades, grupos, terapia, exercícios, religiosidade, dinâmicas em casa, trabalho, estudo, são dezenas de coisas comuns, chatas muitas vezes, onde a única importância disso tudo é não usar. E isso se estende por longos anos. Se você olha para os longos anos, você vai pensar, cara, que merda de vida. Vou me matar, vou voltar a usar, não aguento. Aí entra o processo continuado. Porque os ganhos, eles começam a existir, mas eles ainda estarão associados às questões da sobriedade e da abstinência. E todas as outras complexidades voltam ao estigma do adicto. Por tudo que já falamos aqui no vídeo. Beleza? Mas é isso. Estendi muito. Espero que pelo menos tenha contribuído para alguma reflexão. E de novo, né? Sem juízo de valor sobre o que é certo e errado. Jamais. São provocativas para ampliarmos os conhecimentos. Apenas. Demorou? Mas ficamos por aqui então. Valeu!